Olá, tudo bem? Questão de geometria plana do Enem 2020, falando da bandeira nacional. Eu quero que você dê uma olhada no seguinte. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para os cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 pedaços. E aqui eu estou usando uma outra figura, porque a figura que eu tinha era da prova escaneada, estava muito ruim. Eu peguei uma figura melhor aqui, olha só. A largura, o exercício indica que é na vertical e o comprimento na original. O comprimento na horizontal. Nessa figura que eu peguei, ele já está mostrando aqui, ó, os 14 pedaços em que a gente divide o quê? Em que a gente divide a largura, e os 20 pedaços aqui em cima em que deve ser dividido o comprimento. Aí o enunciado continua e nos conta o seguinte: divide em 14 partes e depois divide em 20 partes. Aí, o que acontece? A base dessa história é a largura. Eu vou dividir ela em 14 partes iguais, sendo que cada uma dessas partes será considerada uma medida ou um módulo que eu vou chamar de M a partir de agora. Os demais requisitos dimensionais seguem o seguinte critério: o comprimento será de 20 módulos, 20 vezes M. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadrado, que é o retângulo de fora, externo, será de 1 módulo e 7 décimos. Então, tá lá, ó, essa distância aqui é 1 módulo e 7 décimos. Só para avisar que essa figura que eu peguei é melhor do que a figura que eles colocaram lá na prova. E o raio do círculo azul do meio do losango amarelo, do meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. Peraí. O raio é de 3 módulos e meio. Se o raio é de 3 módulos e meio, dá uma olhada comigo, significa dizer que o diâmetro deste círculo é igual ao quê? 7 módulos, perfeito? O diâmetro do círculo é igual a 7 módulos. Essa é a informação que a gente tem. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a lei número 5.700, que é essa borda aqui, né? Esse é o quadro externo. Agora, você quer ver uma coisa? Isso é informação. O enunciado continua e aí ele nos conta o seguinte: um torcedor, preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecidos verde, medindo 180 centímetros por 150 centímetros, então o comprimento é maior do que a largura. O tecido que nós temos tem 180 centímetros de comprimento e tem, dá uma olhada comigo, 150 centímetros de largura. Mas aí a gente tem um problema. E qual é o nosso problema? O nosso problema é o quê? Você vai dizer, professor, tem que pegar a largura, como disse lá no início do enunciado, e dividir ela em 14 partes. Legal. As pessoas vão chegar aqui e vão fazer, 150 dividido por 14, perfeito? 150 dividido por 14 vai nos dar o quê? Vai nos dar a medida de cada módulo. Isso é um módulo. Aí eu vou te perguntar uma coisa, quanto vale 7 módulos? Professor, 7 módulos é 150 dividido por o quê? 150 dividido por... é 7, que multiplica 150 sobre 14, vai dar 75. Bom, o primeiro fato é que não tem 75 naquela história que está colocada ali, e você vai me dizer, ok, professor, isso é a largura, né? Isso é o diâmetro, perdão, 7 vezes o módulo. Mas por que você está calculando 7 vezes o módulo? Porque a pergunta do exercício é, olha comigo, qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deve ser comprado para a confecção do círculo da bandeira? Peraí. Se eu vou colocar um quadrado exatamente aqui, no círculo da bandeira, peraí, vou botar do outro lado, ficou melhor, né? Se eu vou colocar um quadrado exatamente ali, envolvendo o círculo da bandeira, ele quer saber
a medida do lado desse quadrado, lado L do quadrado, é igual ao diâmetro do círculo que está lá dentro, né? Inscrição de um círculo no quadrado. Ah, professor, o lado do quadrado é igual ao diâmetro e o diâmetro é 7m. E aí, se eu calcular 7m direto, vai nos dar isso. Pois é, não tem resposta. Eu aposto contigo que um monte de gente que fez isso pensou, ah, legal, né? Não pode ser 63, não pode ser 53, nem 32. Aí marcou 90 e errou. Você quer ver por que errou? Porque se você me disser que a gente tem, veja bem, que a gente tem 150 sobre 14, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto vale o comprimento? Professor, o comprimento tem que ser igual a 20 vezes a medida m. 20 que multiplica 150 dividido por 14, tem um problema. 20 que multiplica 150 sobre 14 vai ser maior do que 200 centímetros. E se você só tem tecido com 180, como é que teu comprimento da bandeira pode ser maior do que 200? Então, isso que a gente fez aqui não vai dar certo. Isso que a gente fez aqui não vai dar certo. Você tem que rever as respostas. E aí, vamos lá. O que eu quero saber? Eu quero saber o lado L. E o lado L é 7 vezes a medida. Legal. Agora, vamos trabalhar com a largura, porque o início do enunciado diz que a ideia está baseada na largura. Ela é de 150. Se nós pegarmos antes de 150, quem é da tabuada do 14? Vamos pegar os múltiplos ali para sair por valores exatos. Professor, antes de 150 da tabuada do 14 é o 140. Você quer ver uma coisa? 140 dividido por 14 vai me dar 10. Ah, legal. Só que tem um problema. Se a medida do módulo, a medida m, é igual a 10 e o comprimento é igual ao quê? O comprimento é igual a 20 vezes m, 20 vezes 10 vai dar mais do que 180. Não pode ser. Caramba, não pode ser. Se não pode ser, peraí, deixa eu apagar o que eu quero aqui. Se não pode ser, me responda, antes de 140, qual valor é divisível por 14, desculpa. Professor, antes de 140 é o 126, e dividido por 14 vai nos dar 9. E aí, olha só, se a medida m for igual a 9, o comprimento, que vai ser 20 vezes 9, vai ser exatamente 180 centímetros. Então, a sacada desse exercício estava em descobrir que a medida m é igual a 9, em descobrir que o 150 dividido pelo 14 te dá um valor que torna inviável o comprimento, que o divisor anterior, né, pegando o 140 ali, que é divisível por 14, também torna inviável. Então, trabalhando com valores inteiros, a gente foi regredindo. A nossa melhor alternativa nesse caso é 7 vezes o m, que vale 9, que vai nos dar 63 centímetros. Essa é a medida do quadrado de tecido azul que eu devo comprar para criar o círculo do centro da bandeira. A alternativa correta, a letra D. Eu aposto com você que essa vai ser uma questão com um alto índice de erros lá. Se você ainda não é inscrito aqui no Pense Matemática, se inscreva, ative todas as notificações e siga o Pense lá no Instagram. Você vai ver muito conteúdo fundamental para entender o que a gente tem aqui, legal? Nos encontramos na próxima questão. Até mais, tchau, tchau!